no capítulo 4 e no versículo 4, né? Na segunda epístola aos Coríntios, fica depois de Atos dos Apóstolos, depois de Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Depois vem Atos dos Apóstolos, depois vem Romanos, depois 1 Coríntios e 2 Coríntios. No Novo Testamento, né? No Novo Testamento. Os irmãos encontrem aí 2 Coríntios 4 e 4. Leamos aqui um versículo, né? E hoje nós vamos falar também sobre a nossa consciência e a cegueira espiritual dos últimos dias em que está acontecendo na face da terra, de que o nosso adversário, o nosso inimigo, tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Não, 2 Coríntios 4 e 4, né? 2 Coríntios 4 e 4, né? Ler ali que as nossas irmãs encontrem ali, né? Para que a gente possa fazer a leitura bíblica da palavra do Senhor. 2 Coríntios 4 e 4 diz assim, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim na Bíblia Sagrada, nos quais o Deus, preste bem atenção aí que você vai ver que essa palavra Deus ali é com D minúsculo. Ó, nos quais o Deus deste século. Mas para aí, não é Deus que é o dono de todas as coisas? Nós vamos entrar no estudo e você vai entender e vai compreender, tá? Ó, nos quais o Deus desse século, aqui quando Paulo está falando do século verdadeiro, das pessoas que não são de Deus, tá? O Deus desse século cegou o entendimento. O que ele cegou? Diga comigo. O entendimento de quem? Dos incrédulos. Então os incrédulos é essa geração que esse Deus aí comanda. Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do quê? Do Evangelho, da palavra, do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Repito novamente, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tome o teu acerto. Já oramos, já pedimos a Deus sabedoria, já pedimos a Deus graça, né? Para que Ele venha nos orientar sobre esta palavra. E é um estudo que vai falar em dois aspectos. Na parte espiritual, né? Na parte espiritual da nossa mente, do nosso entendimento, da nossa consciência, né? Que abrange nosso intelecto. Eu estou falando daqui para lá, e a tua consciência, o teu pensamento, quer saber o que nesse momento? O que é que vai ser ministrado? O que é que vai ser falado? Então tem que voltar, deixar a tua mente ficar atenta na explanação da palavra, para que você possa entender o que vai ser falado. E como tem parte que é espiritual, nós temos que falar hoje para pessoas espirituais. E aqui quando a Bíblia fala que o apóstolo Paulo está falando aqui, dizendo assim, ó, que o Deus deste século, ele está falando da humanidade caída, dos incrédulos, aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, aqueles que não querem saber de Deus. Então ele é o Deus dessas pessoas, com letra minúscula. O que Paulo está dizendo aqui? Ele cegou. Como é que ele cegou? Ele não cegou os olhos carnais, ele cegou o entendimento. Sabe desde quando ele já cegou o entendimento? Porque nós temos que ter o quê? Discernimento entre o que é certo e o que é errado. E a nossa consciência, muitas vezes, ela dá um bip, a nossa consciência,
Quando tem algo que pode ser errado, a nossa consciência vai dizer, não faça. Mas tem pessoas que ela está tão cega e espiritual que a consciência já não acusa mais ela. Nós vamos ver que isso não começou de hoje. Começou já lá em Gênesis. Nós olhamos e vamos ver na Bíblia Sagrada, lá no capítulo 3, de que quando a serpente disse para Eva, já falei várias vezes aqui de uma outra forma, agora eu vou abranger em outra analogia. Quando ele mostrou e disse para Eva que poderia comer do fruto que era bom, a Eva ficou tão fitada com os seus olhos carnais na fruta que não deixou a sua consciência o acusar de que era errado. Mas Eva já sabia porque Deus já tinha avisado. Pare e pensa, analise agora. Deus disse, olha, de todas as frutas que tem lá no jardim, vocês podem comer, menos uma, a do conhecimento do bem e do mal. Então a Eva sabia. Mas ela ficou tão fitada com os olhos carnais que ela perdeu o entendimento espiritual. Ela ficou naquele momento na carne. Ela não teve discernimento de espírito. Para dizer, não, Satanás, Deus falou para nós, para eu e para o meu marido, que não era para nós comer. Ela não debateu, ela aceitou. A sua consciência não deu bip, ela não deixou. Então nós vamos ver o que é que o apóstolo está dizendo aqui. Ele cegou o entendimento para que não deixa resplandecer. O que é uma coisa que resplandece? Resplandece quando dá um curto-circuito, quando uma lâmpada é acesa, resplandeceu, estava escuro, resplandeceu. Então o que o inimigo fez? Eu vou cegar o entendimento deles para que eles não entendam, para que a luz do evangelho não venha a de entrar na mente deles. Então, tem pessoas que você prega uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, prega 1 ano, prega 2 anos, prega muitos anos. Mas a mente dela está tão contaminada que ela não deixa, a mente dela está obscurecida, que o inimigo cegou. E ela não consegue abrir a mente, não consegue entender o que é que Deus está falando por dentro da palavra. Já tem outras pessoas que ela vem 1 vez, 2 vezes na igreja e diz, meu Deus, aquela palavra que entrou no meu coração, parece que Deus falou direto comigo. Aquela palavra que foi pregada lá, parece que falou direto comigo. Tinha uma voz que parece que falava direto, que era para mim. Por quê? Porque ela captou e a mente estava iluminada. E daí aquela palavra vai cair para dentro do coração, vai germinar e vai frutificar. Mas essas outras pessoas? Porque diz a Bíblia que as suas consciências, muitas vezes elas estão atrofiadas. A sua mente não consegue o evangelho adiantrar. Quantas pessoas você conhece? Se eu perguntar para você, quantas pessoas você conhece? Que às vezes está tempo dentro da igreja, você diz, mas aquela pessoa está há tanto tempo e não muda. Ela não consegue mudar. Poxa, a outra entrou há pouco tempo na igreja, ouviu a palavra e já mudou. E não precisou nem falar em alguns assuntos, algumas coisas, que ela automaticamente foi mudando sozinha. É porque ela deu liberdade. Não deixou o inimigo cegar a sua mente. A palavra adentrou, a palavra fez efeito, ela deixou cair para o coração, guardou e aí a vida mudou. Só tem pessoas, elas ouvem, mas a palavra não é guardada. E quando a palavra não é guardada, ela não surte efeito. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então, o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, está dizendo para nós aqui que nós temos que ter o quê? Sanidade mental espiritual, para entender, para que quando o nosso adversário, o nosso inimigo vem vindo com um sapatinho de algodão, que não faz barulho nenhum, nós não precisamos sentir o barulho, mas nós temos entendimento de espírito. Tu já vem vindo, chegando, né? Então tu repreende em nome de Jesus e ele bate em retirada. Quando nós temos discernimento de espírito,
visão espiritual. O mundo hoje está passando por uma cegueira espiritual generalizada. Vamos aqui, quer ver? Traçar alguns comentários, tá? O mundo de hoje anda na contramão do que se refere à vontade de Deus. O mundo hoje. Quando eu falo em mundo hoje, eu estou falando nas pessoas que vivem no mundo, nessa sociedade pecaminosa e que não servem a Deus. Não estou falando, nós vamos traçar um parâmetro de que estou falando, primeiramente, nas pessoas que vivem no mundo e que pertencem a esse mundo e que não são de Deus. Então, quando eu falo em mundo aqui, eu estou falando nas pessoas que vivem no mundo, que servem ao mundo, que são pagãs, que são incrédulas e não querem saber de Deus. Então, o mundo anda na contramão daquilo que se chama a vontade de Deus. O que Deus diz? O que Deus diz? Volto de novo lá. Volto de novo lá no capítulo 3. Sei por que Deus está, né? No capítulo 3. O que Deus diz? Não comerás, porque certamente se comerás, morrerás. O que eles fizeram? Obedeceram ou desobedeceram? Eles comeram ou não comeram? Comeram. Então Deus diz assim, ó. No mundo, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Diz na primeira epístola de João. Porque quem ama o mundo, quer dizer, essas coisas do mundo, do pecado, o amor do Pai não está? É. Então tem pessoas até que dizem assim, não, porque eu conheço a Deus, porque eu também falo de Deus, porque eu também tenho. Não. Tu tem uma Bíblia, tu lê, tu pregar, não quer dizer que você tem entendimento das coisas de Deus. As coisas de Deus, elas são espirituais. Tem pessoas que conhecem a letra, mas o apóstolo Paulo também diz na sua epístola que a letra mata e o espírito vivifica. Pastor, me explica por que a letra aqui, a letra mata? Porque a letra tem uma faca? A letra tem um aguilhão? Não. O que Paulo está dizendo aqui, que foi Paulo também que falou? A letra mata porque quando o homem se apega na sua sabedoria, da letra, ela vai matar espiritualmente. Porque nós temos que ser dependentes de Deus. E Paulo fala na primeira epístola de Coríntios que a sabedoria deste mundo é loucura perante Deus. O mundo de hoje anda na contramão do que se refere à vontade de Deus. Infelizmente, alguns cristãos que iniciaram com todo ânimo e fé, agora está partindo para o outro lado. Agora vou falar de nós. Agora vou falar da igreja. Eles começaram. Tá? Infelizmente, alguns cristãos que iniciaram com todo ânimo e fé, já não observam mais a palavra e estão cegos espiritualmente em delitos e pecados. Pessoas que muitas vezes o que houve com você? Você era tão assíduo? Você era tão assídua na palavra? Você gostava tanto de ir na igreja? Você amava a igreja? E agora o que aconteceu? Infelizmente as coisas não é do jeito que eu pensava, ou do jeito que eu queria. Mas você era uma pessoa fervorosa? Você era uma pessoa animada? Mas agora não sou mais. O que aconteceu? Ela não perseverou com a mesma fé. Com aquela mesma virtude, aquela mesma coragem, aquele mesmo ânimo que ela tinha. Por quê? Não se sabe o porquê da vida de cada pessoa. Mas algo aconteceu para que a fé dessa pessoa venha esclarecer. Alguma luta, algum problema familiar, algum problema com ela, alguma coisa aconteceu. Só que aí a pessoa não perseverou. Ela fraquejou. E aí ela está passando do lado espiritual e voltando para o lado carnal. Antes ela testificava de Deus, antes ela dizia que ia vencer, mas depois tu pergunta para ela, ela já está desanimada.
Então nós temos que tomar muito cuidado. E no desânimo, Deus não pode agir. Quando não reconhecemos que precisamos melhorar, que precisamos mudar as nossas atitudes, Deus não pode fazer nada por nós. Repito, eu estou pregando para mim também. Quando eu prego daqui para lá e é culto de ensinamento, qualquer um de vocês que pregar, primeiro passa por você. Todos nós temos que melhorar. Eu também tenho que melhorar em alguns aspectos. Não sou o santarrão daquele que não erra nunca, não. Nós erramos. Agora, está aqui o que Deus me deu. Quando não reconhecemos que precisamos melhorar, não é ficar um santarrão que não tem pecado, não existe. Mas é melhorar. Quando não reconhecemos que precisamos melhorar, que precisamos mudar as nossas atitudes, Deus não pode fazer nada. Mas o dia que nem diz assim, ó, o nosso ditado comum, né? O dia que cair a ficha, que cair a nossa ficha, eu acho que eu preciso melhorar em algumas coisas. Quando nos cai essa ficha, nós dizemos, eu preciso melhorar em algumas coisas. Aí Deus diz, então agora eu posso trabalhar. Aí Ele trabalha. Aí nós melhoramos. Vamos continuar. Vamos continuar, né? Glória a Deus. Quando a nossa consciência nos diz não faça tal coisa, não fazemos. Muitas vezes acordamos com algum desejo e a nossa consciência vem, eu não queria que tu fizesse isso. E parece que você anda de um lado para o outro, para lá e para cá e tal, daqui a pouco vem a consciência de novo. Não é para fazer isso. Daqui a pouco, não é para você tomar essa decisão. Quantos já passaram por isso? De você lutar com a sua própria consciência? Olha, você está querendo tomar uma decisão, mas não é por aí. E ela fica te avisando. Parece um martelinho que bate, né? Então, é Deus te dizendo, mostrando para que a tua consciência, que aquilo que você iria fazer, entendeu? Ele está dando um sinalzinho para você, para que você não faça. Porque se você fizer, você estará contrariando a vontade de Deus, está caindo no erro e está pecando. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? A nossa consciência, irmãos, eu falei aqui, ela é como que uma sinaleira de 3. O vermelho, o amarelo e o verde. Tem momentos que ela dá o pisco amarelo, que é para nós fazer o quê? Sinal de alerta. É um sinal de alerta. Ou nós paramos, ou nós prosseguimos. Tem gente que quer passar no sinal vermelho. A consciência assim, olha, vai fechar o sinal. Ah, mas dá tempo ainda de passar no sinal fechado. De repente aproveita o pé, acelera o carro mais um pouquinho e não dá tempo, bate. A nossa consciência, muitas vezes, o papai diz assim, meu filho, minha filha, não toma essa decisão que você iria tomar. Espera só mais um pouquinho no tempo da sinaleira, porque ela está no amarelo. Mas ela pode fechar. Nesse tempo, muitas vezes, nós não queremos esperar o momento de Deus. Senhora, eu já esperei tanto tempo, não vou esperar mais. Parece que a sinaleira não abre e eu vou passar. Não, irmãos. O tempo de Deus e o relógio de Deus não é o nosso tempo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando a nossa consciência nos diz não faça tal coisa, não fazemos. Vamos de volta. Muitas daquelas pessoas deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas pessoas caíram, muitas pessoas Deus alertou através da palavra, tem pessoas que Deus alerta através do sonho, tem pessoas que Deus alerta através de um conselho. Eu conheci pessoas, minhas amigas, que elas vinham a todo pedir um conselho.
Mas não adiantava nem te dar o conselho, porque elas só queriam ouvir o que tu ia dizer, mas elas já tinham tomado a decisão. Então não precisava nem dar o conselho, mas eles queriam ouvir o que tu tinha para dizer. E Deus muitas vezes ele nos dá o conselho. E ele diz: meu filho, minha filha, não faça tal coisa. Nós ouvimos, nós oramos: Senhor, eu queria fazer tal coisa, Senhor, faço ou não faço? Posso fazer ou não posso fazer? Deus nem respondeu ainda se você pode ou não. Você vai lá e faz. Depois que dá errado, você diz: meu Deus, deu tudo errado. Aí Deus: você me pediu autorização, não esperou responder? Eu estava trabalhando a teu respeito. Você me pediu e eu estava trabalhando a teu respeito. Mas você não teve paciência para esperar o tempo certo, tomou a decisão. E agora foi você que tomou a decisão, não posso fazer nada. Né? Muitas vezes o Espírito Santo, irmãos, ele nos incomoda. Parece que aquela voz vem no nosso ouvido. E ele vem, porque diz a Bíblia que ele geme com gemidos inexprimíveis ao Pai, intercedendo por nós, porque muitas vezes nem a oração que é para nós fazer certo, nós fazemos errado. E ele geme: Pai, olha a situação da tua filha. Pai, olha a situação do teu filho. Eles não estão entendendo, Pai, o que é que o Senhor está dizendo. Pai, eles não têm paciência para esperar. E o Espírito Santo vai gemendo. Daqui a pouco ele vem no teu ouvido, ele some e você sente no coração. Aí você dá aquele ali: ai, ainda bem que eu não fiz o que era para fazer. Ainda bem que eu não tomei a decisão que era para tomar. Porque ele fica rogando, fica intercedendo por cada um de nós. Mas tem pessoas que perderam o quê? A intimidade com o Espírito Santo. Esse é o grande problema. Quando nós perdemos essa amizade, quando nós perdemos esse contato do Espírito Santo, aí nós vamos tomar as nossas decisões segundo o nosso pensamento, segundo a nossa carne. E a Bíblia também fala, né? A Bíblia fala, né, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estão na carne, não. Quem agrada a Deus é quem está no Espírito. Vamos à frente mais um pouquinho. A voz de homem, essas pessoas deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo, a voz dos homens e das mulheres de Deus, tá? E a voz da própria consciência, que de tanto gritar sem ser atendida, cauterizou-se. Tem pessoas que tu pode pregar, pode falar para elas agora que a gente: olha, quando é que você vai voltar para a casa de Deus? Eu já sei, não precisa me falar. Eu conheço toda a verdade. O dia que eu quiser eu volto. Elas já saem dessa maneira. Mas você também tem pessoas que elas estão no fundo do poço. E você vai falar para elas no fundo vão dizer: eu tenho um desejo de voltar, eu tenho uma vontade de voltar, eu quero servir a Deus, mas não consigo. Aí é mais fácil o Espírito Santo agir do que naquelas pessoas que acham que sabem.